Recentemente surgiu novamente o assunto de tributar mais a classe mais rica da população. Será que isso é a solução para o Brasil? Nesse vídeo eu vou falar o que acontece na prática quando é colocado um imposto sobre grandes fortunas e também vou dar exemplos de outros países que já tiveram esse imposto. Opa, meu nome é Francisco, eu sou criador do Portal da Riqueza, o canal que tem como objetivo dar mais liberdade às pessoas através da educação financeira. Recentemente, o FMI, Fundo Monetário Internacional, se reuniu para discutir a questão da pandemia e a questão da crise econômica que os países estão passando. E nessa reunião, em um relatório chamado Monitor Fiscal, o FMI recomendou aos países que estão endividados considerar a possibilidade de taxar mais, de tributar mais as famílias e as empresas mais ricas desses países. A ideia é bem simples, né? Tem uma grande massa de pessoas aqui que tem pouquíssimo dinheiro, que são pobres e passam necessidade, enquanto que tem alguns que têm muito dinheiro, tem dinheiro de sobra aqui. E isso é chamado, né, de desigualdade social. Então a ideia é bem simples, tu pega dinheiro desses aqui que tem dinheiro sobrando e dá para esses aqui que são pobres, que estão precisando de dinheiro. Será que isso funciona? Será que isso é a solução? Antes de eu responder isso, deixa aí embaixo nos comentários a tua opinião. Tu concorda com isso? Tu acha que isso deve ser feito? Deixa aí embaixo nos comentários que eu quero ver depois. No Brasil existe o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, que é algo que está previsto na Constituição, mas que nunca foi implementado. Então, eu vou falar agora primeiro sobre os efeitos de o que acontece quando é tributado o imposto de renda das pessoas e das famílias mais ricas, e depois eu vou falar sobre o que acontece, os efeitos de quando tu tributa as empresas mais ricas. A classe mais rica da população, seja os 1% mais ricos ou os 5% mais ricos, eles são os mais ricos porque eles são os mais produtivos. Mesmo os que não são donos de empresa, eles ganham bem porque eles ocupam, no mínimo eles ocupam cargos mais altos em grandes empresas, umas empresas, cargos de gerente, de diretoria, enfim. E eles ocupam esses cargos porque eles são mais produtivos, eles trazem mais resultados para a empresa. Como eles trazem mais resultados e eles são mais produtivos, eles possuem um poder de barganha maior. Então, se for implementado um imposto sobre a renda deles, significa que o quê? Que o salário líquido deles vai diminuir, né? E como eles têm um poder de barganha maior, porque eles trazem muitos resultados e são mais produtivos, o que eles vão fazer? Eles vão negociar com os empregadores deles salários mais altos. Como os empregadores vão ter que pagar salários mais altos, significa que os custos trabalhistas dessas empresas aumentaram. Então o que vai acontecer é que essas empresas vão ter que contratar menos funcionários ou então elas vão tentar contratar pagando salários mais baixos. E além disso, e que é o mais grave ainda, é que essas empresas vão ter que repassar esses custos trabalhistas mais altos, pelo menos uma boa parte deles, para o preço dos seus produtos e dos seus serviços. Elas vão aumentar o preço até um nível em que as pessoas continuem comprando, continuem consumindo os seus produtos e serviços, mas que não afete o seu volume de vendas. Então, na verdade, quem vai acabar pagando por isso vai ser a classe média e os mais pobres, porque eles vão acabar arcando com isso, pagando preços mais elevados nos produtos e nos serviços que eles consomem, porque os impostos vão ser embutidos nesses preços. Por isso que qualquer aumento de imposto sobre a renda dos mais ricos vai acabar refletindo em um aumento indireto de imposto na população em geral. E quem mais sofre com isso é a classe média e os pobres. Então, esse é o efeito de aumentar o imposto sobre a renda dos mais ricos, das famílias mais ricas. Mas vamos ver agora qual que é o efeito de aumentarem a tributação sobre o lucro das empresas maiores, das empresas mais ricas. Mas antes de eu te falar isso, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar todas as notificações, porque aqui eu trago vídeos novos todas as semanas explicando um pouquinho mais sobre economia e sobre investimentos de uma forma mais simples, para que todo mundo consiga entender. Para uma economia crescer e melhorar o padrão de vida da população, ela precisa produzir bens e serviços de qualidade. Quanto maior a qualidade, quanto maior a abundância desses bens, mais barato eles vão ser e maior vai ser a qualidade de vida da população. E para produzir bens e serviços de qualidade em abundância, é preciso existir capital. Capital é
tudo aquilo que auxilia de alguma forma para produzir algo. Então, são as indústrias que as empresas têm, são o maquinário, são as ferramentas, os materiais de escritório, enfim, é tudo aquilo que de alguma forma auxilia para produzir algum bem. E quanto maior a quantidade de capital, maior a quantidade de bens e serviços de qualidade são produzidos. Por isso que, para uma economia crescer e para a qualidade de vida da população aumentar, é preciso ter capital. E quando as empresas são demasiadamente tributadas nos seus lucros, isso afeta diretamente a criação desse capital, porque é o capital que as empresas usam para reinvestir, porque é os lucros que as empresas usam para reinvestir nesse capital, para comprar mais maquinário, para expandir as suas instalações, para construir novas fábricas. Ou seja, quanto maior o imposto sobre o lucro das empresas, menos lucro elas vão ter. Quanto menos lucro elas tiverem, menos capital. Quanto menos capital, menor fica a produção de bens e serviços de qualidade. Sem a produção de bens e serviços de qualidade, a economia para e a qualidade de vida da população piora. Porque os outros efeitos de tributarem mais as empresas, além de não conseguirem reinvestir em mais capital, é que elas vão acabar contratando menos pessoas e não vão conseguir pagar salários melhores. E também, eventualmente, se vão tributar os lucros delas, eventualmente elas vão acabar repassando uma parte desse imposto maior para o preço dos seus produtos e dos seus serviços. E quem vai arcar com isso, novamente, é a classe média e a classe mais pobre. Esse é o efeito da tributação nos lucros das empresas. E tem um terceiro efeito que talvez seja o mais óbvio, assim, que eu deixei para o final até para linkar com outra parte do vídeo, que é a fuga de capital do país. Primeiro que quando a parte mais rica da população é taxada, é tributada, eles têm à disposição deles diversos contadores, diversas ferramentas para conseguir desviar desses impostos. Ou seja, na prática, eles não vão pagar tanto assim. E caso eles realmente tenham que pagar, o que vai acontecer é que a maior parte deles vai acabar tirando o seu dinheiro do país. E com isso a gente chega nos diversos exemplos de outros países que já tiveram esse imposto e que aparentemente ninguém aprende. Por exemplo, a Inglaterra, nas décadas de 1960 e 1970, aumentaram o imposto sobre a classe mais rica da população para uma alíquota de 83%. Isso mesmo, 83%. E a consequência disso é que a parte mais rica da população e até mesmo grandes celebridades como os Beatles, David Bowie, Pink Floyd e diversas outras pessoas acabaram saindo do Reino Unido como exilados fiscais. Isso pelo menos temporariamente, até acabarem com esse imposto. Outro país que já implementou esse imposto foi a França, lá por 2012 e 2013. Eles colocaram que toda pessoa que ganha mais de 1 milhão de euros por mês deveria pagar uma alíquota de 75% de imposto de renda. Isso ocasionou, obviamente, uma fuga enorme de capital do país e também ocasionando em um caso que ficou bem famoso de um ator francês, Gérard Depardieu, eu não sei falar o nome dele, eu acho que eu não falei certo. Play very nice. The first time Iraq and the Saudi Africa. Mas o que aconteceu é que ele abriu mão da sua cidadania francesa e acabou indo para a Rússia para não ter que pagar esse imposto. E mais recentemente ainda, e mais perto ainda, é a nossa vizinha aqui, a Argentina, que está passando por uma baita crise econômica e uma solução que eles encontraram foi exatamente de taxar os mais ricos da população. Então, o que isso ocasionou, qual foi a consequência disso, é que somente entre abril e setembro deste ano de 2020, mais de 13 mil argentinos da parte mais rica da população acabaram migrando para o Uruguai e levaram embora mais de $500 bilhão junto com eles. E um último exemplo é aqui no Brasil mesmo. Há poucos dias atrás, logo depois de ter saído esse relatório do FMI encorajando os países endividados a tributar mais as famílias mais ricas, saiu uma notícia de uma família de São Paulo que enviou 50 bilhões de reais para fora. Eu não falei errado não, são 50 bilhões de reais que foram enviados para o exterior. Saiu, não volta mais. Claro, não significa que
foi por causa disso especificamente, mas não é um bom sinal, né? Tá, Francisco, mas qual o problema de sair dinheiro do país? A maioria das pessoas acha que o dinheiro dos ricos fica guardado dentro de uma gaveta, dentro de um cofre igual nos filmes e nos desenhos animados. Mas não. O dinheiro dos ricos fica investido, seja em ações, seja em títulos de renda fixa nos bancos, seja em um CDB ou em um fundo de investimento. E com o dinheiro dos ricos guardado, na verdade, investido nos bancos, significa que os bancos têm mais dinheiro para emprestar. Então eles conseguem emprestar cobrando taxas menores. E eles vão emprestar para pessoas, por exemplo, que querem abrir um negócio. E esses negócios vão gerar mais empregos. Como os ricos caso os ricos tirem o seu dinheiro do país, significa que eles tiraram o dinheiro dos bancos. Agora os bancos não têm tanto dinheiro para emprestar, eles vão ter que cobrar taxas mais altas. Ou seja, menos pessoas vão pegar empréstimos, menos negócios abrindo e menos empregos sendo gerados. Na década de 1990 ainda existiam 12 países que cobravam esse imposto sobre os mais ricos. E hoje só existem cerca de 3 ou 4 que ainda têm esse imposto. Cerca de 3 ou 4 países que ainda têm esse imposto. Por quê? Porque a maioria desses países viu que a efetividade desse imposto é praticamente nula. Porque o que acontece na prática? Que antes, quando o imposto é menor, é um imposto menor sobre uma grande quantidade de dinheiro. Então o que eles fazem? Eles aumentam o imposto e esse dinheiro diminui, porque vai tudo embora. Então, na prática, a efetividade desse imposto é quase nula. O governo acaba arrecadando praticamente a mesma coisa, não aumenta quase nada a arrecadação do governo. E ainda cria todos esses outros efeitos colaterais ruins que eu acabei de falar ao longo do vídeo. Enfim, era isso que eu tinha para passar nesse vídeo. Deixa aí embaixo nos comentários o que tu pensa a respeito disso tudo, o que tu pensa a respeito desse assunto. Hoje eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.